Fala, tudo bom? Sou Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre a introdução à série de potências. Pois bem, imagine o seguinte problema. Nós temos essa função aqui e nós queremos calcular derivadas dessa função. Nós conseguimos calcular a primeira derivada sem problemas, né? Basta aplicar a regra da fração que a gente chega nesse valor. A segunda derivada dá um certo nível de trabalho um pouco maior, mas também conseguimos encontrar. Agora, imagine que um determinado problema venha lá e te peça para calcular a centésima derivada dessa função. Poxa, a gente até consegue, né? Só que vai dar um trabalho enorme. Por quê? Porque derivar a fração nunca foi uma tarefa fácil. Porém, existe uma classe de funções que a gente consegue derivar quantas vezes quiser e a gente não fica tão cansado assim. Eu estou falando das funções polinomiais. Por exemplo, essa função g de x aqui. Se a gente quiser calcular a primeira derivada dela, a gente consegue. Basta derivar termo a termo aqui em relação a x. Observe que C0 é uma constante. Quando deriva em relação a x, ele desaparece. C1x, quando deriva em relação a x, fica C1 e assim por diante. Cn é xn, né? Quando eu derivo em relação a x, o n cai, fica ncn vezes x elevado a n menos 1. Se eu quiser calcular a segunda derivada, eu também consigo. E se eu quiser calcular a centésima derivada, vai dar um certo trabalho, mas só que o trabalho que vai gerar aqui é muito menor do que o trabalho para calcular a centésima derivada dessa função. Não é verdade? Pois é, então seria muito interessante se nós conseguíssemos, né, aproximar essa função f aqui por uma função polinomial também. Por quê? Porque se a gente conseguisse fazer essa aproximação, derivar se tornaria um trabalho muito mais tranquilo do que pegando a função em forma de fração. E o legal dessa aproximação aqui é que se ela realmente for possível, quanto mais termos a gente adiciona a esse polinômio aqui, mais próximo da função o meu polinômio tende. Entendeu? Então, de uma forma condensada, né, nós podemos falar que o nosso polinômio infinito, né, de somas infinitas de termos, se aproxima da função f de x quando n vai para o infinito. E esse polinômio tem esse formato de série aqui. Quando isso é possível, quando a gente consegue encontrar essa série aqui, nós a nomeamos de série de potência. Entendeu? Ela é a linda série de potência que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Pois bem, essa série de potência aí, ela é muito famosinha. Então, por isso, é interessante nós darmos nomes aos bois aqui. Estou falando dos termos dessa série de potência. O primeiro termo que nós precisamos entender aqui é o n. N é o índice do somatório. Ele incrementa termos àquela soma, entendeu? Por exemplo, quando n é igual a zero, nós temos a constante C0, porque x elevado a zero é 1. Quando n é igual a 1, nós temos C1 vezes x elevado a 1, entendeu? E assim por diante. O C índice n são os coeficientes da minha série de potência, e eles são números reais. Por exemplo, eu posso ter um C índice n igual a um valor real k. Também posso ter um C índice n dependendo do índice do somatório. Por exemplo, C índice n igual a 1 sobre n fatorial. Não tem problema nenhum, ok? Desde que ele seja um número, uma constante. Quando eu substituir o valor do n aqui, eu vou ter um valor numérico real. Pois bem, o x ele é apenas variável do meu problema, entendeu? Ele, por exemplo, pode assumir o valor 1, 2, 3 e assim por diante, menos 0, aliás, menos 0,1 e assim por diante. Se eu tomar, por exemplo, o x igual a 1, a nossa série de potências vira essa série daqui, entendeu? Que é a série da soma dos termos C índice n, sacou? Então, o x nada mais é do que variável, e ele não depende da série de potências em si. Beleza, agora nós conhecemos a série de potências. Vamos dar alguns exemplos de séries famosas de potências? A primeira delas é essa série daqui, ó. Ela não é tão famosa assim não, mas só que é interessante passar sobre ela, tá? Repare que o C índice n aqui é esse menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Quando n é zero, nós temos 1 sobre 0 fatorial, que é a mesma coisa que 1, né, já que 0 fatorial é 1. Quando n é igual a 1, nós temos menos 1 sobre 1 fatorial, que é a mesma coisa que menos 1. Quando n é igual a 2, nós temos 1 sobre 2 fatorial e assim por diante. Entendeu? Quanto mais eu incrementar n, mais eu ganho
termos para esse C índice N daqui. O x é a minha variável e o n é só o índice do somatório. Outra série bem famosinha, e essa é realmente famosinha, a gente vai entender o porquê, é essa daqui, ó, é a série de x elevado a n, onde os coeficientes dela é sempre um independente, são sempre um, né, independente do n, entendeu? Essa série aí é tão famosa que ela recebe um nome próprio. Inclusive, eu acho que você até já reconhece de algum lugar. Ela é a famosa série geométrica, no caso, com o meu R igual a x, né, no caso. A série geométrica, nós já estudamos em algum momento da nossa vida, ela é uma série que converge para 1 sobre 1 menos R, caso o módulo de R seja menor do que 1, certo? E olha que interessante, quando a gente troca o R por x, a gente ganha que essa série aqui, ela converge para 1 sobre 1 menos x, caso o módulo de x seja menor do que 1. Se isso aqui não for satisfeito, então essa série aqui, ela diverge, tá? E ela não pode aproximar o valor dessa função aqui, não. E o mais interessante é que essa função aqui é a função dada lá no início do vídeo. Entendeu? E essa função no início do vídeo pode ser determinada utilizando a série geométrica ou a série de potências com um módulo de x menor do que 1. Outra coisa que dá para tirar daqui também é que toda série ela pode convergir ou divergir. E isso não é diferente aqui em série de potências. Por exemplo, no caso que a gente acabou de ver ali da série geométrica, ela converge para módulo de x menor do que 1. Então, nesse caso, ela pode aproximar a função, certo? E ela vai divergir para módulo de x maior ou igual a 1. E nesse caso, ela não pode mais representar essa função f de x, entendeu? No geral, nós podemos falar que uma série vai convergir ou divergir dependendo do valor de x da variável e também dos coeficientes c índice n, que basicamente alteram ali o tamanho do raio de convergência, digamos assim. Show de bola! Agora, uma coisa interessante a gente falar aqui também é da fórmula geral da série de potências. Porque quando nós introduzimos a série de potência aqui, nós começamos com esta série daqui, certo? Só que esta série daqui é uma série que só aproxima a função próximo do x0 igual a 0. Só que essa não é a única aproximação que eu posso ter, não. Eu também posso querer aproximar a minha função perto de um x0 qualquer. Então, quando eu quero realizar essa aproximação próximo desse x0 qualquer, eu digo que a minha série de potências no geral tem essa cara daqui, tá bom? É só uma forma de reescrevê-la para ela englobar todos os casos possíveis. No geral, então, nós podemos resumir tudo que nós falamos aqui, que a série de potências tem essa cara, onde C índice N são os coeficientes dela, são valores reais, que podem ou não depender de N. x0 é o ponto de referência, que na maioria dos casos é igual a 0, tá bom? E ele vai definir onde a gente está aproximando a função. E uma aplicação interessante da série de potência é justamente o fato de que a série de potência normalmente podem aproximar funções que são complicadas demais. Assim você consegue derivar facilmente, integrar facilmente, já que polinômios são facilmente deriváveis e integráveis. Entendeu? Bem, esse foi o vídeo de hoje, então. Eu realmente espero que você tenha curtido aí e aprendido alguma coisa. Se não, responde aí pra gente estar cada vez mais evoluindo e melhorando os nossos vídeos para você chegar na sua prova e tirar aquele 10. Eu te aguardo nos próximos vídeos, então. Um abraço e tchau, tchau!